Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém. É com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que eu venho compartilhar com vocês uma grande graça do céu, na verdade, um grande segredo desses tempos. A grande graça que o Senhor deseja trazer a nosso coração para nos dar esperança, que estamos próximos, estamos num tempo de dores de parto, mas estamos próximos do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Próximos de uma grande vitória de Deus que se manifesta pelos corações humildes e pequeninos. Corações que têm sofrido muito nesse tempo tão difícil, mas esse grande sofrimento de tantos filhos e filhas de Deus vai se transformar numa grande vitória, pois o próprio Deus se levanta em defesa dos seus filhos. Aliás, é promessa de Deus. Aonde o pecado é muito grande, aonde a dificuldade é muito grande, muito maior é a graça de Deus. Está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abunda o pecado, transborda, ultrapassa, superabunda a graça de Deus. E você precisa descobrir o segredo dessa graça. Você precisa descobrir e tomar posse dessa promessa de Deus que diz que nós não passamos por uma prova acima das nossas forças. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Mas junto com a prova, o Senhor nos dá os meios para vencer essa prova. Por isso nós estamos próximos do triunfo do Imaculado Coração de Maria. É uma coisa certa, é uma promessa que foi feita. Até mesmo nos exorcismos, os padres contam que os demônios dizem que não há o que fazer. O Imaculado Coração de Maria vai triunfar e esse triunfo está próximo. Ela prometeu em Fátima e através de muitos outros santos, ela já tem prometido isso. Muitos outros santos já previram isso e esse triunfo está próximo. A prova é grande, os tempos são difíceis, são dores de parto, mas um novo nascimento está para acontecer. O triunfo do Imaculado Coração de Maria está às portas. A questão é o seguinte, o triunfo é certo, mas será que nós vamos participar desse triunfo? É para isso que nós estamos aqui hoje. Eu quero contar para vocês um grande segredo, algo que Nossa Senhora profetizou, mas antes das aparições de Fátima, muitos outros santos já disseram que iriam surgir em tempos difíceis um exército de valorosos guerreiros, não com forças humanas, mas com a força da graça de Deus. Seriam pequeninos aos olhos do mundo, mas grandes aos olhos de Deus. E esse exército de valorosos guerreiros iriam vencer os enganos do anticristo, iriam vencer as máximas do mundo, as ideias mundanas que iriam se espalhar pelo mundo inteiro, e esse exército dos pequeninos do Senhor trariam a vitória para esse mundo. São Luís Maria Grignon de Montfort vai chamar esses guerreiros de apóstolos dos últimos tempos. Nossa Senhora vai aparecer em La Salette e vai dizer exatamente esse nome que São Luís profetizou. São os apóstolos dos últimos tempos. E esses guerreiros valorosos já foram profetizados antes por Santa Teresa d'Ávila, por São Francisco de Paula, por São Vicente Ferrer, por muitos santos, Beato Francisco Palau, carmelita. Esses santos que tinham o dom da profecia já vislumbraram, nesses tempos difíceis, um valoroso exército da Imaculada Virgem Maria, que com auxílio dela, unidos aos santos anjos, venceriam todas as tramas infernais e colocariam Satanás debaixo dos seus pés, como está em Romanos, capítulo 16. E um grande segredo foi revelado nesses tempos. Um grande segredo de como seriam formados esses valorosos guerreiros. E esse segredo está num livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Um livro escrito por um santo, um livro vivenciado por muitos santos, recomendado por muitos santos, um verdadeiro manual de santidade.
E o santo que escreveu esse livro foi profetizado por São Vicente Ferrer. São Luís Maria Grignion de Montfort foi profetizado por São Vicente Ferrer. Isso dificilmente acontece. Somente quando existe uma missão muito especial, um santo é profetizado por um outro santo. Um exemplo na Sagrada Escritura. São João Batista, que foi o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele foi profetizado pelo penúltimo profeta. Você vê o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, está profetizando a vinda de São João Batista. Ele foi o único profeta do Antigo Testamento que foi anunciado em profecia, que viria para preparar a vinda do Salvador. Por exemplo, o padroeiro de todos os párocos, São João Maria Vianney, ele foi profetizado por um santo, né? São Bento José Labre visitou a casa de São João Maria Vianney. O pai dele era um menino de 12 anos ainda. Ele ali ficou hospedado e ele profetizou a vinda deste grande santo. Assim também, São Luís Maria Grignion de Montfort, este santo que viveu no século XVII, nasceu em 1673, morreu em 1716. Este santo foi profetizado, porque a missão dele seria algo fundamental para esses tempos que nós estamos vivendo. E antes de Nossa Senhora avisar em La Salette que haveriam os apóstolos dos últimos tempos, ele anunciou isso. Antes de Nossa Senhora avisar em Fátima que haveria o tempo do triunfo do seu Imaculado Coração, ele anunciou isso. Porque este santo via Nossa Senhora, convivia numa intimidade profunda com ela e, sob a inspiração do Espírito Santo e com esse convívio com a Virgem Maria, ele escreveu, no ano de 1712, o livro chamado O Tratado da Verdadeira Devoção. E a novidade é que o Exército de São Miguel vai ter esse livro em mãos, traduzido diretamente do original em francês. Nós fizemos esse trabalho para vocês, para que nós possamos juntos vivenciar esse segredo que está nesse livrinho de ouro. Meus irmãos, muitos santos, até papas, vivenciaram essa espiritualidade, vivenciaram esse caminho espiritual e entenderam que esse livro é um segredo para esses tempos difíceis. Esse livro é um livro profético, porque o próprio São Luís Maria vai dizer: quando virá esse tempo feliz? Quando esse tempo em que as almas vão respirar a Virgem Maria? Olha, aqui está no número 217 do nosso livro, do Tratado da Verdadeira Devoção. Quando virá esse tempo feliz? Quando virá este tempo em que Maria será estabelecida como Senhora e soberana dos corações para entregá-los todos plenamente ao império do seu grande e único Jesus? Quando chegará este dia em que as almas respirarão Maria como se respira o ar? Então coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando a sua querida esposa como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-a de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando virá este tempo feliz, este século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para glorificar a Jesus Cristo? Este tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que eu ensino. São Luís Maria, no número 217 do tratado, está dizendo que virá um tempo maravilhoso que Nossa Senhora chamou o triunfo do Imaculado Coração de Maria. O que nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, para que seja feita a vossa vontade, aqui na terra, do mesmo jeito que os anjos no céu fazem a vontade de Deus. Quando virá esse tempo maravilhoso, que Maria trará o reinado de Jesus a essa terra? Quando colocarem em prática essa devoção que eu ensino. Esse homem poderia ser dito muito pretensioso em dizer essas palavras,
Só virá o tempo maravilhoso para esse mundo quando vocês fizerem o que eu estou ensinando. Mas não, ele não era um homem pretensioso, ele era um grande profeta. E essa profecia foi confirmada por vários e vários santos. Santa Teresinha do Menino Jesus leu esse livro e vivenciou essa consagração. Santa Gema Galgani, São Pio X, o Beato Pio IX, Papa, declarou que esse livro, esses escritos todos de São Luís Maria não tem nenhum erro teológico. Você pode ler com segurança. O Papa João Paulo II, quando leu esse livro, ele já era bispo, e ele pensou, como bispo, eu não devo ser tão devoto da Virgem Maria como eu era quando criança. Talvez eu deva me dedicar mais a Jesus e não tanto a Maria. E esse livro veio parar nas mãos dele. E ele vai dizer que mudou a forma dele entender a devoção mariana. Ele entendeu que agora, como bispo, que ele precisava mais da dependência de Nossa Senhora, porque ele era outro Jesus e Jesus precisou de Maria aos pés da cruz como apoio, como sustento de mãe. Meus irmãos, esse livro mudou a vida de João Paulo II e ele falava isso para todos. E ele dizia, se tornou o meu livro de cabeceira. E o Papa, todos os papas escolhem um lema para o seu brasão, para o seu pontificado. E João Paulo II escolheu o lema tirado desse livro, todo teu, Maria, totus tuus, em latim. E o Papa recomendava a todos que fizessem essa consagração, que conhecessem a mais perfeita devoção a Jesus por meio de Maria. A forma mais perfeita para você se unir a Jesus, o caminho de santidade mais perfeito, mais rápido, mais curto, mais seguro, é esse caminho ensinado neste livro. Por isso é chamado um grande segredo. Porém, São Luís vai dizer, antes de conhecer esse segredo, antes de ler esse livro, se ajoelhe no chão, reze ao Espírito Santo, reze à Virgem Maria, pedindo perdão dos seus pecados, porque conhecer esse segredo pode ser o grande segredo, o grande crescimento da sua vida espiritual, para você se elevar a uma grande intimidade com Deus. Mas se você ler levianamente, de maneira desprezando essa grande graça, vai se cumprir o que está em Lucas 12. A quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso São Luís vai dizer, leve a sério, e antes de ler esse livro, se ajoelhe no chão, reze o Veni Creator e reze o Ave Maria Stella, pedindo o Espírito Santo, pedindo a proteção do manto de Maria, para que você não seja leviano ao conhecer essa devoção, mas buscando a santidade, você leve muito a sério, porque isso será a maior graça que vai acontecer na sua vida. O caminho para a mais perfeita união com Jesus será o conhecimento desse segredo, desse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Um outro homem chamado Frank Duff fazia parte do grupo dos vicentinos que ajudavam os pobres. E um amigo dele, que fazia parte desse grupo, disse, leia esse livro. Ele leu e disse, eu achei muito exagerado. Falava da devoção à Virgem Maria de uma maneira muito forte, muito exagerada. E o amigo dele disse, você não leu com o Espírito Santo. Você leu de uma maneira humana. Leia novamente, peça o Espírito Santo que te ilumine. E este homem chamado Frank Duff leu novamente e o Espírito Santo fez ele entender a profundidade e a riqueza desse livro. E ele acabou de completar 100 anos, que ele fundou uma obra maravilhosa que se estendeu pelo mundo, chamada A Legião de Maria, baseado neste livrinho. Meus irmãos, Deus está fazendo milagres e maravilhas nestes tempos. E São Luís profetizou que este tempo de Maria, estes soldados de Maria, esses apóstolos dos últimos tempos, chegarão quando colocarem em prática, conhecerem e colocarem em prática essa devoção escrita nesse livrinho. São Luís também profetizou que esse livrinho seria perseguido pelo inimigo.
como ele foi perseguido pelo inimigo. O inimigo não quer que essa devoção seja conhecida. Por isso ele profetizou que esse livrinho ficaria guardado, escondido em algum baú, em alguma gaveta, e somente no tempo certo ele iria aparecer. Exatamente o que aconteceu, meus irmãos. No número 114 do Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz: eu já prevejo muitos animais furiosos que virão para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele que o Espírito Santo se serviu para o compor. Mas, pelo menos, procurarão envolver esse livrinho, ou pelo menos procurarão envolver esse livrinho nas trevas, no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Atacarão e mesmo perseguirão aqueles que o lerem e o puserem em prática. Mas que importa? Tanto melhor. Essa visão me faz esperar um grande êxito, isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e Maria, homens e mulheres, que combaterão o mundo, o demônio e a carne corrompida, nos tempos perigosos mais do que nunca que se aproximam. Aquele que lê, entenda, e quem puder compreender, compreenda. Isso aconteceu com o Diário de Santa Faustina. Jesus disse: minha filha, este livro, esta devoção, será obscurecida por algum tempo, mas na hora certa brilhará com todo o esplendor da minha glória. Isso aconteceu. O diretor espiritual de Santa Faustina foi perseguido e todos os escritos e toda a devoção da misericórdia foi proibida. Até que, na hora certa, através também de João Paulo II, ela foi beatificada, seus escritos foram estudados mais profundamente e hoje não existe nenhum lugar do mundo que não se conheça a devoção da Divina Misericórdia. A mesma coisa foi profetizada por São Luís com relação a este livro, que foi escrito num caderno no período de 1712, pouco tempo antes do santo morrer. Foi o seu último grande escrito. Ele já havia escrito outras coisas, mas esse foi como que o seu testamento. Foi a coroa dos seus escritos. E realmente esse livro foi esquecido. Por quê? Porque aconteceu a Revolução Francesa. E eles mataram muitos cristãos, invadiram muitos conventos e destruíram muitos conventos e queimaram os livros católicos. Por um milagre de Deus, este livro, que ainda não era um livro, era um caderno, estava dentro de um baú e eles não conseguiram queimar. Isso foi um milagre de Deus. E muitos anos se passaram e ninguém mais sabia desse escrito de São Luís Maria. Olha só, mais de 130 anos este livro passou escondido. Somente em 1842, pouco tempo depois da aparição da Medalha Milagrosa, pouco tempo antes da aparição de La Salette, no século XIX, que foi um século tão difícil, de tantos ataques à igreja, somente em 1842, mais de 130 anos depois, o livro foi encontrado. E no ano seguinte, ele já foi publicado. Por isso, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar em contato com esse livro e se consagrar da maneira mais perfeita à Virgem Maria e assim descobrir o seu caminho de santidade, a pequena via. Meus irmãos, é algo muito grande o que está acontecendo nestes tempos. E você está assistindo esse vídeo agora, significa que essa profecia de São Luís, de que chegaria um tempo em que esse livro e essa devoção iria se espalhar pelo mundo inteiro, formando valorosos guerreiros e soldados de Jesus e Maria. Você está cumprindo essa profecia, dizendo agora o seu sim. Eu quero ser todo de Jesus da maneira mais perfeita que existe, através da Virgem Maria. E a boa notícia é que você vai conhecer esse livro, você vai meditar esse livro e você vai viver a consagração ensinada nesse livro junto
com uma família de oração, um exército em ordem de batalha, liderado pela Virgem Maria e pelo arcanjo São Miguel. Somos a família Exército de São Miguel. E juntos nós vamos fazer essa consagração. Juntos nós vamos caminhar, uns ajudando os outros, para que ninguém fique de fora. São Luís Maria disse: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo voltará, glorioso. A primeira vinda foi por meio de Maria, na humildade, na simplicidade, na pequenez, e a segunda vinda será por meio de Maria, na glória, no triunfo, no poder, vencendo as forças do mal, e será através de você, dos pequeninos escravos de amor de Jesus por meio da Virgem Maria. Mas, irmão Luís Maria, afinal de contas, eu estou animado com tudo isso que o senhor está falando. Que alegria poder fazer parte dessa profecia, dessa vitória de Deus, desses apóstolos dos últimos tempos, desses guerreiros, soldados profetizados há muitos anos para esses tempos difíceis. Mas, afinal de contas, qual é esse segredo escrito nesse livro? Qual é o grande segredo que São Luís Maria Grignion de Montfort foi um profeta de Deus, usado por Deus para poder revelar a nós nesses tempos difíceis? O segredo revelado neste livro nós vamos aprofundar durante 33 dias de exercícios espirituais. Nós vamos ter 3 dias que vai dar início a essa nova temporada de consagração perfeita à Virgem Maria, que será o dia 7, 8 e 9, começando no dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro, sinal da vitória de Deus. Mas já agora eu posso deixar para você dar uma palhinha para você entender que segredo é esse. São Luís vai nos ensinar, aliás, a Sagrada Escritura vai nos ensinar que só existe um caminho para chegar a Deus, é Jesus. E a Igreja Católica em 2000 anos vai nos ensinar cuidado com as heresias, cuidado com a falsa concepção de quem é Jesus Cristo. Porque como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, somente a Igreja de Cristo, e ele só deixou uma igreja. Quando São Paulo escreveu esse texto, só existia uma igreja. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Somente a Igreja de Cristo, a igreja que vem dos apóstolos, a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que ensina a mesma coisa há 2000 anos, não é um fulano que estudou muito a Bíblia, não é um fulano que teve revelações de Deus e que faz até falsos milagres em nome de Deus. Não. É a Igreja una, santa, católica e apostólica nos ensina que Jesus é o único caminho, mas o verdadeiro Jesus, o Jesus filho de Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando os homens quiseram confundir, dizendo que Jesus é Deus, mas não é homem, Jesus é homem, mas não é Deus, ele foi Deus enquanto veio o Espírito Santo no batismo, depois ele deixou de ser Deus, muitas heresias aconteceram. Mas a Igreja Católica vai ensinar, o verdadeiro Jesus é o Filho de Maria, por isso ela é a mãe de Deus, porque ela é a mãe da segunda pessoa da Trindade que se fez homem. Então o único caminho que leva ao Pai é o verdadeiro Jesus, Filho de Maria, que se fez carne na Virgem Maria. Não há outro caminho para chegar ao Pai. Há Jesus por Maria. Aquele Jesus que os magos, quando encontraram, adoraram no colo de Maria. Os pastores foram anunciados pelos anjos e encontraram Jesus junto com a Virgem Maria. Assim, nós também entendemos que o único caminho que leva ao Pai é Jesus, que nos foi dado pela Virgem Maria. Há Jesus por Maria. Mas existem várias formas de ser devoto da Virgem Maria. São Luís vai nos ensinar no tratado que, claro, que a devoção que nos afastasse de Jesus seria falsa, mas a devoção que mais nos une a nosso Senhor Jesus Cristo e nos configura a Ele, ao ponto de dizer, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como está em Gálatas 2:20, é a devoção a Nossa Senhora.
É um caminho imaculado, porque ela é imaculada, perfeita. Mais do que os anjos, mais do que os santos, todos os santos e anjos juntos não chegam à plenitude que Deus colocou na Virgem Maria. Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Deus juntou todas as graças que existem e chamou Maria. Deus nos deu uma mãe como um caminho mais doce, mais curto, mais perfeito. Mas, irmão, o caminho não é um só. O caminho é um só. Mas existem várias formas de você caminhar no mesmo caminho, na mesma estrada. Você pode caminhar a pé, você pode caminhar de bicicleta, você pode caminhar de moto, você pode pegar um carro, você pode ir de trem, e naquela mesma linha você pode ir de avião, de helicóptero. Nossa Senhora é o meio mais perfeito para que você caminhe verdadeiramente por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque foi o próprio Jesus que nos deu o exemplo. Quando ele veio a esse mundo, ele quis vir se entregando à Virgem Maria. Se ele é o caminho, devemos imitar o caminho que ele andou. E ele se entregou totalmente à Virgem Maria, ao ponto de precisar do sangue dela, do alimento dela, ao ponto de precisar ser amamentado por ela, aprender a andar, aprender a falar com ela. Ele, que era o Deus Todo-Poderoso, nos ensinou o caminho da pequenez, de ser criança nos braços de Maria. Mas São Luís vai ensinar que dentre as devoções à Virgem Maria existem vários tipos de formas de ser devoto. E o grande segredo é que ele vai dizer que a devoção à Virgem Maria é a maneira mais perfeita de se unir a Jesus, pois dentre as várias devoções, eu vou ensinar a devoção mais perfeita que existe à Santíssima Virgem Maria. A perfeita devoção. Gente, esse segredo é algo muito grande. Esse segredo, na verdade, é algo que sempre existiu no cristianismo, e São Luís mesmo vai dizer, citando vários santos, não sou eu que estou inventando isso. Ele tinha Nossa Senhora ao seu lado, ele via e conversava com Nossa Senhora, como nós conversamos uns com os outros. Mas não somente por causa disso, ele vai citar que isso já existia na igreja há muitos e muitos anos atrás, tendo como modelo, primeiro, o próprio João Evangelista, que é o discípulo que recebeu Maria como seu tesouro. Eis aí a tua mãe, o próprio Cristo disse a ela, e ele viveu anos junto com Maria, na casa de Maria. A casa de Maria era a casa de João. E João era o modelo de uma união perfeita a Cristo, por isso é chamado discípulo amado, pois ele foi o que mais se uniu à Santíssima Virgem Maria. Ele é um sinal de todos aqueles que querem abraçar a mais perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. Aliás, na história da igreja existiram alguns santos, todos foram devotos de Nossa Senhora, mas alguns santos conheceram essa maneira mais perfeita de poder encontrar a Virgem Maria. São Maximiliano Maria Kolbe, o louco da Imaculada, também leu os escritos de São Luís Maria e aprofundou mais e mais sobre essa perfeita devoção. E ele vai dizer que quando São Francisco de Assis chamava a Senhora Santa Pobreza, a sua esposa, e queria amá-la e queria viver nela, São Maximiliano vai explicar. São Francisco de Assis estava falando de uma maneira velada e profunda da própria devoção perfeita à Virgem Maria. São Francisco de Assis uma vez teve uma visão, uma escada branca e uma escada vermelha. A escada vermelha representava aqueles que tinham uma devoção mais fraca pela Virgem Maria e procuravam Jesus diretamente. Essas pessoas subiam, faziam sacrifícios, penitências, lutavam contra o pecado, contra o demônio, contra as seduções do mundo, e quando estavam avançando, caíam. E subiam de novo e caíam muitas vezes, e era muito difícil conseguir chegar lá em cima. E ele via uma outra escada, que era uma escada branca. E nessa escada as pessoas lutavam, sofriam, precisavam também batalhar, como na outra escada.
Porém, de uma maneira muito mais serena, eles conseguiam, com muito menos quedas, eles conseguiam chegar à meta, ao caminho de santidade. E São Francisco de Assis vai dizer, essa escada branca significa a devoção de entrega total à Virgem Maria. E São Luís vai nos ensinar, existem 3 formas de devoção à Virgem Maria. Toma nota. Nós vamos aprofundar nesses dias, mas é importante que você já entenda agora. 3 formas de devoção à Virgem Maria. Na verdade, eu vou falar de uma 4ª forma, que na verdade são os que não são devotos. São Luís vai dizer, quem não tem Maria por mãe, tem o demônio por pai. Não tem Deus por pai. Eu não estou falando de pessoas que, infelizmente, foram educadas em certas doutrinas, seitas, que rejeitam a Virgem Maria. Às vezes essas pessoas têm até um respeito por Nossa Senhora, mas ainda não têm aquele amor que deveriam ter. Mas eu estou falando daqueles que odeiam e rejeitam a Virgem Maria. Existem aqueles que são indiferentes, os ateus, os agnósticos, aqueles que seguem caminhos esotéricos, né? Caminhos e misturam Nossa Senhora com divindades. São Luís vai dizer, a grandeza da Virgem Maria está na humildade. Ela se fez pequena, por isso Deus, que exalta os humildes, a engrandeceu. Nossa Senhora não é deusa. Nossa Senhora não é divindade, mas ela é a criatura mais humilde, por isso a que Deus elevou acima de todos. O que Lúcifer perdeu por orgulho e soberba, Nossa Senhora ganhou por humildade. Em Jeremias 2 está escrita uma frase que se atribui a Lúcifer. Quando ele passou pela prova, ele disse, eu não servirei. Também em Isaías 14 está escrito, colocarei o meu trono ao lado do Altíssimo, acima de todas as estrelas do céu. Ele quis se elevar e foi precipitado, está em Isaías 14 também. Nossa Senhora não. O grande arcanjo Gabriel disse a ela que ela seria a mãe do grande rei prometido de Israel. Do rei que não seria somente um rei humano, era o próprio Criador que batia a porta do seu coração para ser seu filho. E sabe o que ela responde? Eu sou a escrava do meu Senhor, que se faça em mim a vontade dele. Ela foi chamada rainha e se declarou escrava. Lúcifer quis ser rei e foi precipitado nos abismos pela sua soberba. Nossa Senhora não é deusa, como dizem essas falsas doutrinas. Então, cuidado. Existem os que não são devotos. Pessoas envolvidas com coisas de espiritismo consideram até mesmo Nossa Senhora uma deusa. Pessoas ligadas à nova era. Cuidado, gente. Cuidado com isso. E por isso nós pedimos perdão ao Senhor por aqueles que ofendem a Nossa Senhora em Fátima. Ela ensinou a fazer a devoção reparadora dos primeiros sábados. Reparando, vamos ver se eu lembro, aqueles que ofendem as suas imagens sagradas, aqueles que ensinam as crianças a desprezar a Virgem Maria, aqueles que negam a sua Imaculada Conceição, que ela era sem pecado, aqueles que negam a sua virgindade, virgem antes, durante e depois do parto, e aqueles que também negam que ela é a mãe de Deus e nossa mãe. Afinal, Deus se tornou o Filho do homem, Filho de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ela não é mãe só de Cristo, que é a cabeça da igreja, mas é a mãe de todo o corpo, que é a igreja. Esses 5 pontos que mais ofendem a Virgem Maria, o Senhor pede reparação. O próprio Jesus apareceu à irmã Lúcia, o menino Jesus, apontando o coração de Maria cercado de espinhos, dizendo que muitas almas se condenam por ofender a mãe de Deus. Por isso, meus irmãos, à parte esses que não são devotos, agora eu vou falar daqueles que acreditam que são devotos, mas muitas vezes acham que são devotos e não são realmente devotos da Virgem Maria. São Luís vai falar, eu falei dos que não são devotos, agora eu vou falar dos falsos devotos.
São Luís vai dizer que existem muitas pessoas que pensam que são devotos da Virgem Maria e não são, e ele vai separar para nós 7 falsos devotos. Numa situação, no momento oportuno, a gente vai meditar sobre cada um, para que eu me vigie, para que eu não seja um falso devoto. Os falsos devotos são os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. Interesseiro, aquele que reza muito a Nossa Senhora quando quer alguma coisa, depois esquece. Os hipócritas vivem em pecado mortal, mas usam a devoção para fingir que são santos. Os inconstantes são aqueles que só quando sentem a presença de Nossa Senhora rezam, quando não sentem, não rezam. Os presunçosos são aqueles que dizem, eu vou continuar em pecado mortal, mas eu uso o escapulário, eu rezo 3 Ave-Marias antes de dormir, Nossa Senhora vai me salvar. Esses daí estão quase pecando contra o Espírito Santo. Os exteriores, que não procuram se violentar e se converter para viver as virtudes, viver os mandamentos, mas usam a corrente grande, uma medalha de Nossa Senhora, camisa da Virgem Maria, rezam em voz alta. Não, devemos ser modestos, né? Então, os escrupulosos são aqueles que têm medo de amar Nossa Senhora. Acham que Jesus vai ficar com ciúme e têm medo de amar demais. E pior ainda, os críticos, aqueles que estudaram muito e se acham muito inteligentes e ficam criticando as pessoas que se ajoelham aos pés da imagem da Virgem Maria, que têm uma devoção mais piedosa, mais profunda, e eles dizem, não precisa tudo isso, que exagero, né? Enfim, esses 7 devotos, na verdade, são falsos devotos. São pessoas que não buscam viver a santidade verdadeira, imitar a Cristo através da Virgem Maria. E esses não agradam Nossa Senhora e também não são devotos, são falsos devotos. São Luís vai falar também dos devotos verdadeiros, que graças a Deus a maioria dos católicos procura ser. São pessoas que procuram honrar Nossa Senhora, que têm uma devoção, um amor a ela, querem obedecer o grande mandamento. Qual é o grande mandamento de Maria? Está lá em João capítulo 2, nas bodas de Caná, ela dá uma ordem, é a última palavra de Nossa Senhora no Evangelho. Fazei tudo o que ele, o meu filho, vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. A mesma palavra que o Pai disse no batismo e também na transfiguração. Esse é o meu filho amado. Fazei o que ele manda. Ouvi, escutai-o. Nossa Senhora diz, ouvi os mandamentos do meu filho. Se vocês querem se salvar, obedeçam os meus filhos. E os verdadeiros devotos são os que amam Nossa Senhora, recebem ela como mãe, como Jesus entregou aos pés da cruz, tratam ela como mãezinha, como sua mãe amorosa, e ela se torna sua ajuda para vocês conseguirem viver os mandamentos de Deus. Lutam para viver os mandamentos de Deus, lutam para não cair no pecado mortal, preferem a morte do que cair no pecado mortal, porque sabe que isso vai enfiar espinhos no coração de Maria e no coração de Jesus. Procuram consolar o coração de Jesus e Maria rezando o rosário, honrando Nossa Senhora no sábado, que é o dia dedicado a ela. Alguns até se inscrevem em grupos marianos, Legião de Maria, Confraria do Santo Rosário, Confraria do Carmelo. Procuram usar aquilo que ela pediu para usar, o escapulário, a medalha milagrosa, o Santo Rosário, que é a sua oração predileta. Procura levar a sério aquilo que nas aparições que a igreja reconheceu ou que tiveram já sinais e que a igreja acompanha, né? Procura ouvir o que Nossa Senhora está dizendo nas suas aparições. Enfim, pessoas que sinceramente procuram agradar a Virgem Maria, buscando a santidade, seguindo o seu Filho Jesus. Até aí não existe nenhuma novidade. Mas o grande segredo revelado nesse livro é uma entrega à Virgem Maria, que não é simplesmente uma verdadeira devoção. É a mais perfeita devoção à Virgem Maria.
Uma devoção que São Luís vai dizer que é uma maneira mais perfeita de você se unir a Jesus, se consagrando dessa maneira perfeita à Virgem Maria. E ele vai ensinar coisas que nem mesmo os religiosos que fazem voto de pobreza, castidade e obediência total, na sua consagração total a Deus, nem as congregações e ordens religiosas pedem o que vai ser colocado nessa consagração. Muitos deles nem conhecem. E você está sendo convidado. Não é algo para fazer somente quem é eremita, quem é padre, quem é freira. Não. É acessível a qualquer um de nós. E como eu já disse, São Luís vai dizer, é um caminho mais fácil, mais curto, um caminho mais perfeito, um caminho mais seguro, um caminho até mesmo, São Luís vai dizer, carregamos cruzes, sim. Não é um caminho que dizem algumas falsas igrejas, pare de sofrer. Você vai carregar a sua cruz, sim, mas Nossa Senhora, ela como que traz uma doçura, porque você vai carregar a cruz junto com a mãe. Por isso que você vai ver que na hora da cruz todos os discípulos abandonaram Jesus, menos o discípulo criança. Ele era o mais novo, talvez ele tivesse entre 17, 18 anos, diz a tradição, São João Evangelista. Porque ele estava junto com Maria, ele conseguiu carregar a cruz, ele conseguiu estar com Jesus na hora que todos abandonaram. Até Pedro, que era o chefe da igreja, que era o líder que Jesus escolheu, até os outros apóstolos com muita experiência e maturidade abandonaram. João, por estar perto de Maria, conseguiu carregar bem a cruz, ser fiel na hora da cruz, pois essa verdadeira devoção você vai conhecer. Essa perfeita entrega a Jesus pelas mãos de Maria, prepara o seu coração, porque esse grande segredo vai ser revelado ao seu coração. E até mesmo nos exorcismos, os demônios diziam que eles não suportam esse livrinho, que eles não querem que ninguém conheça essa verdadeira devoção, mas eles não têm querer. Eles foram precipitados do céu no inferno, porque eles não queriam que Jesus se tornasse homem. Mas eles não têm querer, Jesus se tornou homem, mesmo eles não querendo. Eles não querem que você conheça essa consagração, eles não querem que você faça ou até renove, porque você que já fez, gente, eu conheci muitas pessoas que fizeram essa consagração, até leram o livrinho, mas de uma maneira muito superficial, de uma maneira não tão aprofundada. O próprio São Luís vai escrever, quantas pessoas conseguirão entender em profundidade o verdadeiro sentido do que eu estou explicando aqui? Se eu pudesse com o meu sangue escrever com as gotas do meu sangue essas letras, para que por esse meio as pessoas entendam e façam de verdade essa consagração. Mas ele diz que entrega nas mãos de Deus, que ele sabe que vai dar frutos na hora certa. E nós vamos justamente fazer juntos, mesmo que você já tenha feito. Você agora vai fazer como família, como um exército que está lutando pela salvação das almas e preparando a vinda de Jesus. Pois é isso que São Luís está profetizando nesse livrinho que precisa ser lido, gente. Por isso, nós preparamos com todo carinho para você esse livro, diretamente vindo do Exército de São Miguel, do Instituto Hesed. Pegamos ali na fonte original do francês, onde foi escrito pelo santo, para que você possa ler, meditar e rezar junto conosco. E talvez alguns estejam se perguntando, tá bom, irmão, eu quero fazer, mas como é que eu faço para fazer essa consagração junto com a família Exército de São Miguel, junto com o Instituto Hesed? No dia 7, 8 e 9, nós vamos fazer essas 3 lives de aprofundamento, de introdução, de preparação, como esse vídeo está sendo um primeiro passo, dando a introdução geral, uma visão geral do que está sendo. Nesses 3 dias a gente vai tirar toda a dúvida, a gente vai iniciar essa nova série, essa nova jornada, para começarmos a consagração, a preparação no dia 11 de outubro. Serão 33 dias
para o dia da consagração, que será o dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Mas, irmão, se eu fizer as contas, não dá 33 dias para o dia 27 de novembro. Claro, a gente tem muita experiência, graças a Deus, com a consagração a Nossa Senhora e sabe que às vezes acontece de alguém perder um vídeo diário e nós não podemos perder nenhum dia. Precisamos fazer os 33 dias de exercícios espirituais. Serão vídeos diários, como na Quaresma de São Miguel, foram feitos aqueles 40 dias. No domingo também não será postado. Para quê? Para que você possa colocar em dia, porque você precisa meditar e fazer as orações que são próprias dos 33 dias de exercícios espirituais. Nós vamos explicar com mais calma, mas resumindo, São Luís vai ensinar, precisa fazer 12 dias para se desapegar o seu coração das coisas mundanas. Você precisa fazer as orações e meditar, e isso nós vamos fazer no nosso vídeo. Você vai rezar as orações e fazer a meditação desses 12 dias de desapego do mundo. Depois, 7 dias de desapego de si mesmo, de autoconhecimento e desapego de si. Depois, 7 dias de conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Que parte doce, que parte maravilhosa, não é? E depois, por fim, 7 dias de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu já aviso para vocês, quando chegam nos 12 primeiros dias de desapego do mundo e depois nos 7 dias de conhecimento das nossas misérias, gente, nós vamos passar por tentações. O inimigo vai dizer que você não é digno de se consagrar, que você não merece. Eu quero te dizer, não desista. Eu quero repetir, não desista. Se você no decorrer das formações vê que existe algum motivo que te impede de fazer a consagração, mesmo assim continua junto com a gente, porque eu conheço pessoas que até hoje não se consagraram, mas mudaram de vida, porque participaram dos encontros formativos. Será um grande crescimento espiritual para a sua alma, eu tenho certeza disso e lhe garanto. Mesmo que você veja, eu não consegui fazer todos os vídeos, eu não vou poder consagrar no dia 27, né? E por isso a gente está dando esses dias a mais, do dia 11 de outubro até o dia 17 de novembro, vão dar 33 dias sem contar os 5 domingos, né? Com os 5 domingos dá 38 dias. 5 dias de crédito para alguém que não tenha conseguido fazer os exercícios. E, além disso, também vamos ter ainda a novena de Nossa Senhora das Graças, do dia 18 de novembro até o dia 26 de novembro. Quer dizer, mais ainda 9 dias de crédito para você poder colocar em dia os seus exercícios espirituais, os vídeos formativos que você precisa ver. Por isso está sendo dado um tempo bem tranquilo. Mesmo quem chegue no meio da formação da consagração, talvez não possa ainda fazer a consagração no dia 27, alguém que chegue perto do final, porque afinal não vamos fazer uma coisa mal feita para a nossa mãezinha do céu. É algo muito sério, precisamos fazer bem feito. Mas mesmo assim você não vai desanimar. Mesmo quem estiver vendo esse vídeo, já perto do dia 27, comece a ver os vídeos formativos, nos acompanhe. Porque você pode se consagrar na próxima data mariana. Por exemplo, o dia 1º de janeiro, Santa Mãe de Deus. Por exemplo, dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes. Por isso, não desanima. Tem também o dia 2 de fevereiro, a apresentação, né, do menino Jesus no templo, é chamada Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Apresentação. Terão outras oportunidades, mas essa palavra que eu digo ao seu coração, não desanima. Porque nós estaremos aprendendo como família, como exército em ordem de batalha, e será maravilhoso o dia 27. Quantas graças Nossa Senhora deseja derramar sobre a sua vida e, com certeza, a sua vida não será a mesma depois de conhecer, aprofundar, vivenciar a mais perfeita entrega a Nossa Senhora.
E eu quero dizer uma coisa, aquelas pessoas que por algum motivo não poderão fazer a consagração perfeita, nós vamos fazer a consagração simples também. Porque muitas pessoas vão descobrir que não estão vivendo como verdadeiro devoto de Nossa Senhora, que dirá a perfeita devoção. Eu repito, não é para as pessoas que são perfeitas, mas são para os pequeninos que querem se converter, querem ser filhos de Maria. Então, muitos vão mudar a sua maneira de pensar, a sua devoção a Nossa Senhora. Mesmo aqueles que, por algum motivo, por algum pecado grave, não poderão fazer a consagração perfeita, fiquem conosco até o fim, porque nós vamos também fazer a consagração mais simples para aqueles que não podem fazer a perfeita renovação do seu batismo na consagração perfeita a Nossa Senhora. Claro que tudo isso vai ser explicado no decorrer desses 33 dias, especialmente nos 3 primeiros dias, dia 7, 8 e 9 de outubro, nós temos um encontro marcado. E para que você saiba mais e participe melhor desses 3 dias, nós vamos deixar aqui embaixo o link da descrição para que você possa se alistar para esses dias, para que você não deixe de receber o aviso. Nem sempre o YouTube dá o aviso, você vai receber a notificação também por e-mail, para que você esteja conosco nesses 3 dias, faça a sua inscrição, né? Se aliste nesse momento, nessa nova etapa, nesse novo grande degrau que nós estamos subindo do nosso exército em ordem de batalha, porque nós faremos isso como família Exército de São Miguel. Quem nunca ouviu falar, quem já se consagrou, quem acha que se consagrou bem ou quem acha que se consagrou mal, todos faremos juntos, mas dessa vez como família Exército de São Miguel. E eu quero dar uma outra dica importante. Além desses 33 dias que você precisa fazer, você precisa também ler o Tratado da Verdadeira Devoção. A minha proposta é que nós comecemos a leitura do tratado no início de novembro. Por isso, começando no início de novembro, dá tempo, você se alistando, você vai conhecer vai saber como adquirir este livro, este tratado, que foi feito por nós, Exército de São Miguel, com todo carinho, editado, revisado, com todo amor. Você pode adquirir esse livrinho, do Tratado da Verdadeira Devoção, e mesmo que você more em outro estado, dá tempo de chegar em tempo hábil para que você possa ler. Você vai ter um mês inteiro para você ler esse livro com calma, meditando, mas é importante que antes do dia 27 de novembro você leia, fazendo anotações, colocando ali algumas dúvidas. Nós vamos também disponibilizar o máximo possível de meios de você enviar para a gente as suas dúvidas, e no decorrer das formações e também com outras pessoas que vão nos ajudar para tirar as suas dúvidas, para que tudo fique muito claro e ninguém deixe de fazer essa consagração. Eu repito, se você não puder fazer no dia 27, não desanima não, você vai poder fazer de maneira simples. Se alguma coisa te impedir, você vai entender no decorrer desse caminho e você poderá fazer a consagração simples para em outro momento fazer a consagração solene de uma maneira perfeita. Gente, eu testemunhei muitas mudanças de vidas, pessoas que viviam em pecado mortal, pessoas que eram escravas de vícios, pessoas que passaram uma vida inteira achando que eram devotos do Senhor e da Virgem Maria e entenderam que a vida estava errada e mudaram de vida, pessoas que eram ligadas a sociedades secretas e viviam no pecado mortal, mudaram de vida por causa dessa consagração. Por isso, com a sua vida também não vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa nova quando conhecer essa perfeita devoção a Jesus por meio de Maria. Então, meu irmão, minha irmã, alegria! O triunfo do Imaculado Coração de Maria está às portas e São Luís Maria profetizou que esse triunfo chegará quando as pessoas vivenciarem essa devoção que você está conhecendo agora ou está renovando agora. Por isso, se faz importantíssimo que nós divulguemos esse vídeo em todas as nossas redes sociais, que nós divulguemos esse vídeo o máximo possível, porque se São Luís disse
que o triunfo vai vir quando as pessoas colocarem em prática essa devoção. É preciso espalhar essa devoção o máximo possível, o máximo possível. Já deixa o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é importante e automaticamente o computador vai propor para outras e outras e outras pessoas. E claro, você também coloca no seu status, coloca no seu stories, coloca nos seus grupos da família, grupo do trabalho, envia esse link, que esse convite chegue a todos, para que a gente consiga pescar o máximo possível de guerreiros que serão preparados para essa grande batalha. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas com esses poucos que disserem sim à Imaculada Virgem Maria e vivenciarem essa perfeita consagração, o Senhor vai trazer a salvação por uma multidão de almas. Importa que cada um de nós façamos a nossa parte e trabalhemos com afinco pela difusão do reino de Deus, pois o triunfo de Deus virá por meio do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E você e eu fazemos parte dessa grande profecia que já está às portas. Que venha o reino de Maria, para que venha o reino definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, guerreiro e guerreira. Espero que você tenha entendido. Espero que nós possamos nos encontrar no dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, 7, 8 e 9, como abertura dessa nova jornada, dessa nova série da consagração perfeita a Jesus por meio de Maria. Quem como Deus? Ninguém. Deus abençoe, guerreiros. Nos encontramos dia 7, com a graça de Deus.